Olá, meus queridos irmãos e irmãs, salve Maria Imaculada. É um prazer estar aqui no canal Bete Silva, Unidos com Maria, gravando esse vídeo para vocês e com vocês. Espero que estejam todos bem, todos na santa paz do Senhor e no amor de Maria. Amém? O tema de hoje é um pouco da história de São José, o pai adotivo de Jesus. Nossa irmã Belarmina, da Bahia, de Serra do Ramalho, que vai contar para nós esta linda história de São José. Então, peço a atenção de vocês, que vocês possam ouvir esta linda história. Amém? Vamos rezar a oração do Vinde Espírito Santo para que ele nos ilumine neste lindo momento que vamos estar aqui unidos e reunidos ouvindo esta linda história e assistindo aqui esse vídeo. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Belarmina, fique à vontade para contar essa linda história de São José. Ouçamos com atenção. Hoje nós vamos falar um pouco sobre São José. É um santo que foi muito importante para nossas vidas, por ser pai adotivo de Jesus, também hoje considerado como patrono da família, o santo do ano, né? Então a gente precisa ouvir um pouquinho sobre São José. Afinal de contas, foi o pai de Jesus, né? Queira ou não, ele é o pai de Jesus e também nosso pai. Quanto das vezes a gente não lamenta por não ter o pai, né? E Jesus teve o pai adotivo dele, assim como nós também temos o nosso. Então vamos ouvir um pouquinho hoje sobre o pai adotivo de Jesus, que foi aquele homem tão simples e digamos até que ele foi zombado, zoado na rua por ser noivo de uma moça que já se encontrava grávida, sabe Deus de quem era o pai, né, no ditado hoje popular, né, e São José, ele foi fichado, digamos assim, pelo Espírito Santo, porque ele suportou todos os murmúrios que podia vir. E a gente não vê muito falar sobre essa parte, mas tem alguns livros que relatam que São José foi, como é que digamos hoje na nossa linguagem, que ele foi traído, digamos hoje, né? Que ele foi traído, né? E ele aceitou ser noivo de Maria, se casar com Maria, só que ele não, até então ele não sabia qual o processo que iria passar. E do nada ele descobre que Maria está grávida. A primeira reação dele é fugir, é negar, é deixar ela, abandonar ela. Mas como ele sabia que as leis daquele tempo eram rígidas, se a moça tivesse grávida, ainda noiva, antes de casar, ela seria apedrejada ou até mesmo, digamos assim, decapitada, né? Porque não era aceitado que acontecesse um episódio desse.
Então, nós vamos ouvir um pouquinho sobre São José, que fecha a família de São José juntamente com ele, Maria e Jesus. Vamos ouvir um pouquinho. Quem era São José? São José foi um descendente da casa de Davi, conhecido por ser marido da Virgem Maria. Assim foi escolhido por Deus como o defensor da Sagrada Família e esteve ao lado de Maria, contribuindo para a educação e proteção do menino Jesus. São José era um carpinteiro que levava uma vida simples na Galileia. Ele era uma pessoa trabalhadora, justa e honesta. Contudo, embora já fosse noivo, ao descobrir sobre a gestação de Maria, pensou em abandoná-la, acreditando que o filho não era dele. No entanto, em um sonho, um anjo apareceu para ele e disse que o filho que Maria estava esperando era o filho de Deus e havia sido concebido por uma intervenção do Espírito Santo. Assim, ele se casou com Maria. Na ocasião do nascimento de Jesus, José foi novamente avisado pelo anjo que Herodes tinha intenção em matar a criança. Assim que recomeçou, que ele recomendou ele que pegasse a família e partisse para o Egito, onde viveram por 4 anos. Depois disso, o anjo apareceu mais uma vez a José, dizendo que ele poderia voltar em segurança a Nazaré. E assim eles voltaram. Escolhido para ser o noivo de Maria, segundo um dos apócrifos, José, já em idade avançada, teria sido reunido pelo sumo sacerdote com outros jovens de Jerusalém, todos descendentes de Davi, para saber qual deles seria o pai do Messias prometido. Cada um dos jovens tinha um cajado em mãos de madeira, e Deus o responderia florindo o cajado daquele que teria sido escolhido. O que foi o que aconteceu com José? O cajado dele ficou todo florido. É uma bela tradição, mas a igreja não tem como confirmá-la. O mais importante é que, de fato, São José foi escolhido para o pai adotivo de Jesus. Os evangelhos e a sagrada tradição apostólica afirmam que o verdadeiro genitor de Jesus é Deus Pai. Maria, já tendo sido prometida em casamento a José, concebeu miraculosamente sem que houvesse tido relações maritais com ninguém, por intermédio do Espírito Santo, para o casal. Tratou-se de um momento dramático, uma vez que quando tomou ciência de que tudo estava acontecendo, que a sua esposa estava grávida de um filho que não era seu, José sentiu-se decepcionado e resolveu romper com ela o seu relacionamento, sem expor publicamente. O evangelista São Mateus nos afirma desse jeito. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Isso nós encontramos em Mateus 1, 18 e 19. No entanto, após uma experiência mística, um sonho no qual um anjo lhe aparecera, voltou atrás e reconheceu legalmente o menino Jesus como seu legítimo filho. Eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em um sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus.
pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, desper... José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo lhe tinha lhe dito, como o anjo lhe tinha ordenado, e recebeu em sua casa sua esposa. Encontramos em Mateus 1, 21 a 24. Tendo assumido a guarda do menino, José ficou conhecido como suposto pai de Jesus. O evangelista Lucas nos conta esse título assim: ao iniciar seu ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era, conforme se supunha, filho de José. Como e quando José foi reconhecido oficialmente por Deus e recebido o seu patrono, ser patrono. Na liturgia romana, por volta de 1479, sendo seu culto celebrado em 19 de março, no entanto, foi só apenas em 1870 que São José foi oficialmente declarado como patrono universal da Igreja pelo Papa Pio IX. A partir daí, o Papa Leão XIII e, posteriormente, o Papa Bento XV exaltaram as virtudes de São José e ele foi nomeado patrono da justiça social. Sua importância é tamanha que o Papa Pio XII criou uma segunda festa em sua homenagem, sendo assim em 1º de maio, sendo reconhecido também como patrono dos carpinteiros e trabalhadores, postos que foi ele quem ensinou esse ofício a Jesus. Na arte sacra ocidental, São José aparece com o menino Jesus nos braços, com um lírio nas mãos, representando a vitória de todos os santos. São José foi oficialmente considerado patrono das famílias. O que mudou na vida de José ao saber que Maria estava grávida? Maria está no 4º mês de gravidez. Lembre-se de que ela passou a primeira parte da sua gravidez com Elizabeth, sua parente, na região montanhosa da Judéia, mas agora Maria voltou para casa em Nazaré. Logo todos vão saber que está grávida e isso deixa muito preocupada. O que torna-se essa situação difícil é que Maria está grávida e está noiva de um carpinteiro dessa cidade chamado José. Ela sabe que, segundo a lei de Deus a Israel, a noiva de um homem que a concorda em ter relações sexuais com outro homem deve ser apedrejada até a morte. Isso nós encontramos em Deuteronômio. Por isso, mesmo que eu não tenha traído o noivo, Maria provavelmente se pergunta que explicação vai dar a José e que vai acontecer e o que vai acontecer depois. Maria ficou 3 meses com sua parente Isabel. Com certeza, José está ansioso para revê-la ao se encontrarem. Maria provavelmente lhe dirá o que aconteceu, explicando da melhor maneira possível que está grávida por meio do Espírito Santo de Deus. Mas como José, e nós também podemos imaginar que José, isso não é algo fácil de entender e de acreditar. José sabe que Maria é uma boa mulher e tem uma excelente reputação. E ele a ama muito, mas apesar da explicação que Maria lhe deu, José acredita que ela só pode estar grávida de outro homem. Ele não quer que Maria seja apedrejada até a morte.
Aí então, desonrada em público, isso não poderia acontecer. Por isso, decide se divorciar dela secretamente. Naquela época, os noivos eram encarados como casados e era necessário se divorciar para terminar um noivado. Ainda mais tarde, pensando no assunto, José vai dormir. É aí então quando o anjo lhe aparece e lhe aconselha para que ele volte para casa, converse com Maria, pois o que está acontecendo com ela não é do lado humano, e sim do lado espiritual. E diz a ele ainda: não tenha medo, José, de levar para casa Maria como sua esposa, pois foi concebido a ela um período importante onde o Espírito Santo nela dará à luz um filho e você deve dar o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo. Então José se sente grato quando acorda, pois o assunto foi esclarecido. Sem demora, ele faz o que o anjo lhe disse e vai até Maria e pega ela, leva para sua casa. Esse ato público equivale a uma cerimônia de casamento, deixando claro que José e Maria estão agora oficialmente casados. Mas José não tem relações sexuais com Maria, enquanto ela está grávida de Jesus. Alguns meses depois, os dois viajam para fora. Maria precisa se preparar para sair de Nazaré numa longa viagem, mas para onde eles vão, visto de que Maria está perto de dar à luz? Então, os dois viajam secretamente, protegido pela luz divina, que é do nosso Deus, o Pai de Jesus. Deus reina sobre o casal e leva a um lugar especial, onde ali vai nascer o nosso Salvador, o menino Jesus. Como se deu a morte de São José? Os evangelhos canônicos mantêm-se silenciosos em relação ao término da vida de José. Há, contudo, livros apócrifos que relatam como teria sido as últimas horas do pai adotivo de Jesus. Um exemplo é a narrativa apócrifa História de José, o Carpinteiro, escrita entre os séculos VI ao VII, e que descreve detalhadamente o falecimento do santo. Segundo o escrito composto em línguas capta, José morreu no dia 26 do mês egípcios de Epipe, ou seja, 20 de julho, no calendário gregoriano, aos 111 anos, gozando sempre de ótima saúde, com todos os dentes intactos e trabalhando até seu último dia. Avisado por um anjo sobre sua iminente morte, vai ao templo de Jerusalém adorar a Deus. E no retorno contrai uma doença fatal que faz sucumbir, extremado em seu leito. Volta, envolto pelo temor da morte, só encontra consolo com Jesus, o único que consegue acalmá-lo. Circundado pela esposa e pelos filhos de um primeiro casamento. Sua alma é arrebatada pelos arcanjos Miguel e Gabriel e conduzido ao paraíso. Nenhum dos que rodeiam José havia percebido sua morte, nem sequer minha mãe Maria. Eu confiei a alma do meu querido pai José a Miguel e a Gabriel, para que aguardassem contra os raptores que sequiam pelo caminho, saqueiam pelo caminho, e encarreguei os espírito incorpóreos de continuarem
cantando as canções até que finalmente depositamos o junto a meu Pai no céu. Histórias que possamos ser relato da vida de José, José Carpinteiro. De acordo com o Apócrifos, o próprio Jesus teria banhado e ungido com bálsamo o corpo de José, pronunciando sempre sobre ele uma bênção. Não se sabe ao certo onde encontram os relatos mortais de São José. Nas crônicas dos peregrinos que visitaram a Palestina, se encontram algumas indicações acerca do sepulcro do santo. Duas delas apontam Nazaré e outras duas Jerusalém, no Vale do Cedron. Não existe, no entanto, argumentos consistentes que respaldem nenhum das alegações. No entanto, não se afirma mais nada sobre a morte de São José. Meus queridos irmãos e irmãs, a você que queira participar aqui do canal, deixo aqui o meu convite. Dê o seu sim a Jesus, não para mim, mas a Jesus. Ele te chama. Me procure. Vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo o meu e-mail. Se você já está aí no meu grupo ou em algum grupo que eu participo, me chame no privado para nós combinar direitinho para você fazer participação aqui também no canal, tudo bem? Vou deixar o meu e-mail aqui no link na descrição aí do vídeo. Muito obrigado a todos. Jesus chama e ele capacita. Dê o seu sim a ele. Amém? Minha querida irmã em Cristo. Que linda história, minha irmã. Muito linda a história de São José, o patrono da igreja, da família, o pai adotivo de Jesus, nosso querido São José. Gratidão, minha irmã, que linda história. Que linda história de São José. Gratidão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que Nossa Senhora e São José interceda pelas suas necessidades, pelas suas causas, da sua família. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no canal Bete Silva Unidos com Maria. É um prazer tê-lo a senhora aqui comigo neste vídeo, viu, pela a sua participação. Gratidão aí por ter aceitado o meu convite, ter dado o seu sim a Jesus. Gratidão, minha irmã. Que Deus te abençoe grandemente sua vida. Amém? Quero também agradecer os irmãos aí que assistiram aqui, ouviram aí a história de São José. Gratidão, meus irmãos e irmãs. Que Jesus Cristo o abençoe grandemente a todos. Que Nossa Senhora e São José interceda por cada um que estão assistindo esse vídeo, aqui no momento que foi postado, em outro momento, outro dia, outra hora, enfim, gratidão a todos vocês. A vocês, meus inscritos aqui do canal, gratidão. A você ainda que não é inscrito, mas já estão assistindo os vídeos, se inscrevam. Me ajude nesta missão de evangelizar. Envie também esse vídeo e os demais vídeos que estão aqui no canal. Envie para mais pessoas. Tem gente precisando de uma oração, de uma meditação, enfim. Envie este vídeo. Amém? Estivemos e estaremos e sempre estaremos unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Até o próximo vídeo,
se assim Deus nos permitir. Amém?